Bem-vindos ao programa CPLP na GMN para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países de língua portuguesa. Brunei garante apoio total a Timor-Leste para a presidência da ASEAN em 2029. O sultão Haji Hassan al-Bolkiah garantiu apoio total a Timor-Leste nos preparativos para a presidência da ASEAN em 2029, durante a visita oficial do primeiro-ministro Xanana Gusmão ao Brunei, realizada entre os dias 3 e 5 de maio. A visita serviu para reforçar as relações bilaterais estabelecidas desde 20 de maio de 2002. O sultão destacou o simbolismo de Timor-Leste ter escolhido o Brunei como primeiro destino oficial após a adesão ao bloco como 11º membro. I extend a very warm welcome to you and your delegation. O Brunei tem apoiado consistentemente a adesão de Timor-Leste à ASEAN e continuaremos a oferecer a nossa assistência de todas as formas possíveis, à medida que embarcam nesta importante jornada. Isto inclui o nosso total apoio aos preparativos de Timor-Leste para assumir a presidência da ASEAN em 2029. Estou satisfeito por as nossas relações bilaterais. Continuaremos fortes, sustentadas por uma cooperação estreita em áreas de benefícios mútuos. Xanana Gusmão agradeceu o apoio do Brunei e reafirmou o compromisso de Timor-Leste com os princípios da ASEAN. As you said, Your Majesty, it is an honor to be. Timor-Leste valoriza profundamente a sua relação com o Brunei de Darussalam, marcada pelo respeito, amizade e cooperação ao longo de muitos anos. Recordamos com grande apreço a visita da Sua Majestade a Timor-Leste em 2024. Essa visita refletiu a força dos laços entre os nossos países. Able to visit Brunei Darussalam. Durante a visita oficial, foram assinados acordos nas áreas dos negócios estrangeiros, petróleo, minerais e saúde. Em fevereiro, o governo criou o Conselho Nacional de Organização da Presidência da ASEAN, que vai coordenar os preparativos para 2029. Com o apoio do Brunei, Timor-Leste prepara-se para assumir pela primeira vez a liderança rotativa da ASEAN. O Reino Unido vai apoiar literacia e numeracia dos alunos timorenses. O conselheiro do ministro para o desenvolvimento da Indonésia, Timor-Leste e da ASEAN reuniu-se com a ministra da Educação, Dulce de Jesus Soares, para manifestar o apoio do Reino Unido ao setor da educação, desde o ensino pré-escolar até ao secundário. A ministra afirmou que o Reino Unido pretende apoiar as áreas da literacia e numeracia e que o Ministério da Educação irá colaborar para alinhar os programas. Realizei uma reunião com a missão do Reino Unido junto da ASEAN, que indicou que o Reino Unido continuará a explorar possibilidades de cooperação em Timor-Leste, com especial enfoque nas bases na aprendizagem desde o ensino básico até ao secundário. O Ministério também irá colaborar para garantir que este apoio esteja em sintonia com os programas do Ministério da Educação, sendo a principal prioridade a literacia e a numeracia, com vista a reforçar as competências dos alunos do ensino básico ao secundário, para que adquiram verdadeiramente conhecimentos. Além disso, este apoio será também concedido à formação de professores no InforDep, com o objetivo de os capacitar. Formação dos professores reforça ali no InforDep. O conselheiro Peter Rajariston garantiu que o Reino Unido continuará a apoiar o Ministério nas áreas da literacia e numeracia. O objetivo da reunião com a ministra da Educação é debater as questões mais importantes no setor da educação. O Reino Unido continuará a apoiar o Ministério, especialmente no que diz respeito às competências de cálculo e de leitura e escrita dos alunos, uma vez que estas disciplinas constituem conhecimentos básicos que se pretendem desenvolver. A missão do Reino Unido tem também apoiado as escolas técnico-profissionais na área do empreendedorismo. Timor-Leste celebrou o Dia da Língua Portuguesa com especialistas a defenderem o ensino do português desde o pré-escolar.
Especialistas e académicos defenderam o reforço do ensino da língua portuguesa em Timor-Leste durante uma palestra realizada na Universidade de Dili, no âmbito do Dia Mundial da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP. Segundo dados do censo de 2022, 40% dos timorenses falam, leem e escrevem em português, um avanço significativo face aos 5% registrados em 2002. A coordenadora da Comissão Nacional para o IILP, Paula Henriques, destacou o desenvolvimento da língua e os desafios que persistem. É uma língua em desenvolvimento em todos os Estados-membros, pode-se assim dizer, e em Timor-Leste também se constata este desenvolvimento. Em todos os nossos países ela vai tomando as características próprias de uma língua em contacto com outras línguas do mesmo país, e é isto que nos diferencia, mas também nos une, seja do ponto de vista linguístico como culturalmente. Não é? Exato. De facto, eu penso que os passos estão a ser dados. O primeiro passo foi o da Constituição, é muito importante, e os outros passos, pelo que eu vou observando, são o da formação, do desenvolvimento de formação, seja na língua portuguesa, seja nas outras línguas oficiais, como o teto, de forma a que os timorenses possam ser proficientes na língua portuguesa, na língua teto, a tal ponto que ela venha a desenvolver-se ou melhor, a acompanhar o desenvolvimento de Timor-Leste. Eu não falaria de dificuldade, mas diria que é um desafio. O desafio é maior para os professores, é claro, mas metodologias adequadas, como o caso das metodologias para o ensino de português língua segunda, podem perfeitamente trazer a solução para este desafio que é o de um país multilingue como é Timor-Leste. O pró-reitor da UNDIL, M. Azancot de Menezes, defendeu que o ensino do português deve começar desde o pré-escolar, permitindo que os estudantes cheguem ao ensino superior com maior domínio da língua. Reconheceu ainda os esforços do governo, especialmente do Ministério do Ensino Superior, na promoção da língua e na formação contínua de professores. O acadêmico destacou também o papel da comunicação social, sublinhando que a televisão pública tem uma grande responsabilidade na difusão da língua portuguesa. Seria os estudantes começarem a aprender a língua portuguesa no pré-escolar. No pré-escolar, no ensino básico, e depois, quando chegaram ao ensino secundário, já saberiam melhor a língua portuguesa e, portanto, entrariam para a universidade a dominar a língua portuguesa. Mas eu penso que o Governo está a fazer um esforço, nomeadamente o Ministério do Ensino Superior está a fazer um esforço muito grande, com programas de promoção de língua portuguesa e de apoio financeiro, inclusivamente para a formação. A aposta tem que ser na formação inicial dos professores e na formação contínua dos docentes. A Universidade de Dili tem um departamento de língua portuguesa e culturas da CPLP, está a fazer um esforço para desenvolver a língua portuguesa e formar professores. Também vai brevemente abrir um mestrado em educação e, portanto, tudo tem que passar pela formação inicial e contínua. O ideal seria que a língua portuguesa começasse a ser aprendida no ensino básico, portanto, sem pôr de lado a importância do teto. O teto funcionaria um pouco como apoio, mas tem que haver um maior esforço para começar-se no princípio do ensino, portanto, no básico e no secundário. Mas eu penso que hoje há uma evolução já muito grande e o Governo está preocupado com esse aspecto, e até porque Timor-Leste, estando na ASEAN, pode liderar a CPLP e vai com muito mais força para a ASEAN. Portanto, acho que é tudo uma questão de trabalho conjunto e em equipa.
Sem dúvida, é um desafio, mas e também outro desafio é os órgãos de comunicação social, por exemplo, a televisão, a televisão pública de Angola e a GMN TV, transmitir mais programas em língua portuguesa. Isso é fundamental, porque as crianças veem muitos programas em Basa, Indonésia, e noutras línguas e não veem a língua portuguesa. Portanto, a televisão pública e a GMN TV têm uma grande responsabilidade. Vocês têm uma grande responsabilidade na difusão da língua portuguesa. Na comunicação social tem havido formação em português no âmbito do projeto consultório de língua para jornalistas, uma cooperação bilateral entre o Camões IP e a Secretaria do Estado da Comunicação Social de Timor-Leste. Como resultado, o número de notícias produzidas em português tem aumentado significativamente nos últimos anos. As celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa continuam ao longo da semana. A aposta no ensino do português desde cedo permanece como o principal desafio, apontado pelos especialistas. A presidente da Comissão C, Elísia dos Santos, defende o combate a contas falsas nas redes sociais antes de avançar com a revisão da Lei da Comunicação Social. Para Elísia Faria dos Santos, não é urgente avançar com a revisão da lei. Segundo a parlamentar, as propriedades devem centrar-se noutras matérias consideradas mais importantes. A deputada apelou à secretária de Estado da Comunicação Social para combater as contas e identidades falsas nas redes sociais, que continuam a gerar preocupação. Estou mais preocupada com a capacitação dos jornalistas e dos meios de comunicação social, bem como a realização de estudos comparativos no estrangeiro. É isso que precisamos de fazer. Por isso, considero que não há necessidade urgente de rever a lei. Lamento, sobretudo, a existência de IDS falsos criados por pessoas irresponsáveis. A SECOMS, juntamente com entidades relevantes, deve olhar para estas questões e combatê-las. A SECOMS e o Conselho de Imprensa de Timor-Leste já realizaram consultas com órgãos de comunicação social estatais e privados sobre a possível revisão da lei. Está previsto que o artigo 37 seja incluído no processo de revisão, prevendo alterações a alguns artigos devido à falta de clareza na redação e a revogação de outros que necessitam de ajustamento. O ONU revela detalhes sobre a resposta de Cabo Verde a casos de antavírus detectados num navio. As Nações Unidas afirmam estar a trabalhar com Cabo Verde e parceiros internacionais na resposta aos casos de antavírus detectados no navio de cruzeiro MV Ondius, que segue em direção às Ilhas Canárias. A porta-voz da ONU, Stefane Dujarric, adiantou que foram registrados 8 casos até o momento, incluindo 3 mortes. And this from our colleagues in Cabo Verde, where Patricia Portelo de Souza. Isto vem dos nossos colegas em Cabo Verde. A coordenadora residente da ONU naquele país, Patrícia Portela de Souza, juntamente com a representante da Organização Mundial da Saúde no local, doutora Anne Listren, trabalharam em estreita colaboração com as autoridades nacionais para apoiar a resposta aos casos de antavírus ligados a um navio comercial no Oceano Atlântico. Segundo as nossas informações, o navio está agora a navegar em direção às Ilhas Canárias. Até a data, foram registrados 8 casos, incluindo 3 mortes. Em conformidade com o quadro do Regulamento Sanitário Internacional, a resposta envolveu uma estreita coordenação entre as autoridades nacionais e os parceiros bilaterais, em particular os Países Baixos, Espanha e Reino Unido, muitos dos quais estão a coordenar remotamente a partir de fora do país, bem como os próprios operadores do navio. They need and the support they need to stay safe and prevent the spread of the virus. Um perito da OMS embarcou no navio em Cabo Verde, acompanhado por 2 médicos dos Países Baixos e um especialista do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. A equipa permanecerá a bordo até a chegada às Ilhas Canárias, realizando avaliações médicas e recolhendo informações sobre o risco de infecção.
A equipa da ONU apoiou ainda a evacuação médica de 3 doentes para os Países Baixos após uma operação coordenada entre as autoridades neerlandesas, Cabo Verde e a OMS. O coordenador residente em Cabo Verde continua a apoiar as autoridades na comunicação de crise em coordenação com a OMS. A organização forneceu também orientações aos operadores do navio sobre a gestão da saúde a bordo e prepara o desembarque seguro de passageiros e tripulantes. O antavírus é geralmente transmitido por roedores, embora em casos raros possa também ser transmitido entre pessoas. O presidente do Brasil afirma que Trump não vai influenciar as eleições brasileiras. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não acredita que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venha a influenciar as eleições no Brasil, acrescentando que apenas os eleitores brasileiros decidirão o futuro político do país. Numa conferência de imprensa na Embaixada do Brasil em Washington, após um encontro na Casa Branca, Lula afirmou que Trump compreende a importância dos Estados Unidos, mas deve permitir que os brasileiros determinem o seu próprio destino, tal como os americanos devem decidir o deles. Eu acho que, sinceramente, ele sabe a importância dos Estados Unidos. Eu não acredito que ele vá ter qualquer influência nas eleições brasileiras, até porque quem vota é o povo brasileiro, sabe? E eu acho que ele vai se comportar como presidente dos Estados Unidos, deixando que o povo brasileiro decida o seu destino, como eu vou deixar que o povo americano decida o destino deles. Lula já tinha afirmado em abril que qualquer eventual intervenção de Trump nas eleições brasileiras acabaria por beneficiá-lo politicamente. As declarações surgem depois de Trump ter intervindo diretamente em várias eleições, nomeadamente para Congresso na Argentina e nas Honduras, e semanas após o seu aliado Viktor Orbán ter sido derrotado na Hungria depois de 16 anos no poder, apesar do apoio direto da campanha de Trump. Foram as informações de hoje. Voltamos no próximo sábado. Até lá.